Para nós entrarmos numa guerra, nós temos que estar o quê? Fortalecido. Nós temos que estar o quê? Estruturados. Seja no mundo físico e também no mundo espiritual. Fortalecidos, no caso no mundo espiritual, fortalecidos em Deus. Por exemplo, eu usei muito um exemplo ontem. Se eu chegar aqui para, por exemplo, o nosso irmão Sebastião, ele está filmando, mas não tem problema. Se eu chegar para o irmão Sebastião, pego nele aqui e vou dar-lhe um empurrão. Tu vai cair, varão. Tu vai cair, tu vais cair, tu vais cair. Ele não cai. Por quê? O que está acontecendo? Eu estou empurrando ele, mas ele está fazendo o quê? Ele está fortalecido, ele está determinando na sua vida, colocando forças contra a minha força. De maneira de que eu posso empurrá-lo. Mas se a força dele for maior do que a minha, o que vai acontecer? Ele não sai do lugar. Ele está o quê? Resistindo. Ele se fortaleceu de tal maneira que ele resistiu à minha força que eu o coloquei em relação a ele. Na mesma ótica no mundo espiritual, nós precisamos nos fortalecer. E eu queria que você entendesse isso. E tem um exemplo que o próprio Deus, isso eu acho maravilhoso. O próprio Deus, ele deixou isso claro num capítulo, em Josué, capítulo de número 1. Eu queria que o varão colocasse para nós aí o próximo texto. Bota aí o slide. Josué capítulo 1, se você puder botar aí a Bíblia. Josué capítulo 1. Mas antes, bota aí o slide, só para a gente ver o significado da palavra fortalecer. Olha só o que eu achei no dicionário. Bota aí, varão. Maravilha. Olha só o que significa fortalecer. Fortalecer, que é o que o texto de Efésios 6 está a dizer, significa tornar forte, encorajar, animar, dar força. Para que nós entremos no propósito de Deus e entremos numa batalha espiritual e saiamos vitoriosos, em primeiro lugar, eu tenho que estar forte. Eu tenho que estar encorajado para tal. Eu tenho que estar animado para tal. E eu tenho que receber força para investir nesta guerra. Então olha só o que Deus diz em Josué, capítulo de número 1. Veja bem, quem foi Josué? Lembra que Moisés foi um grande homem de Deus e Moisés morreu. Só que Deus já tinha determinado que Josué seria o sucessor de Moisés. Moisés morreu antes do povo entrar na terra Canaã, lembra? Da conquista? Que Deus falou, vou colocar esse povo na terra que mana leite e mel. E eles ficaram 40 anos no deserto rodeando, por conta do pecado da murmuração e etc. Quando terminaram os 40 anos, antes deles entrarem, Moisés morre. E quem é que assume o ofício de Moisés na frente daquele povo? Um povo que tinha uma prática de murmuração. Um povo que muitas vezes acabava se esquecendo de Deus. Era Josué. E olha só o que Deus fala para Josué. Face a face, Deus chama Josué e diz para ele o seguinte. Em Josué capítulo de número 1, versículo de número 2. Fala assim, ó. Versículo de número 5, desculpa. Diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha o que ele diz no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. O que ele está dizendo aqui? O que ele está fazendo com Josué? Ele está injetando ânimo em Josué. Josué olhava para algo quase impossível de conquistar. Mas antes, ele olhou pela fé. E ele viu que aquilo ali tinha um gigante. Mas o Senhor Todo-Poderoso lhes daria a vitória diante do impossível. Então olha só o que Deus fala. Ó. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andare. Olha só o que nós estávamos observando aí, ó. Uma pessoa que precisa se preparar para uma guerra, muitas vezes ela pode se encontrar abatida. Muitas vezes ela pode se encontrar desanimada. Ou às vezes até mesmo decidir parar na caminhada. Quem sabe está fraco espiritualmente.
ou medo de recomeçar. Mas olha só o que Deus diz nesse texto. Passa o próximo parte do slide. Olha só. Estás abatido. Deus fala para Josué e é um exemplo para nós. Levanta-te e põe de pé. Estás desanimado, esforça-te e tem bom ânimo. Paraste na caminhada, o que ele fala? Avante, prossiga. Estás fraco espiritualmente, alimente-se da palavra. Ele fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso? Manda a palavra para dentro. É a palavra que liberta. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que Deus quer? Deus quer que nós nos alimentamos da palavra e seguimos o nosso caminho rumo ao que ele determinou. Aleluia. Está com medo de recomeçar? Eu acho isso maravilhoso nesse texto, porque muitas vezes nós ainda olhamos para os obstáculos, mas Deus fala, não temas, não te espante. Por quê? Não temas e não te espantes. No final do texto, no versículo de número 9, ele diz, tudo isso é possível, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus é o maior interessado em nos fortalecer para a guerra que nós travamos todos os dias no mundo espiritual. Aleluia. O que o diabo quer? O que o diabo quer é deixar-nos desanimados, nos deixarmos prostrados, nos deixarmos com medo, nos deixarmos cabisbaixos, muitas vezes incrédulos diante do problema. Mas o que Deus quer? Levanta a tua cabeça nesta manhã, se coloca de pé na presença de Deus, prossiga para o alvo, porque Ele quer fortalecer a tua vida. Aleluia. Alabaxandarabandacandarabiá. Oh, louvado seja Deus, fortalecido no Senhor. Eu acho muito maravilhoso porque Deus na história, Ele preparou tudo isso. Veja, Deus não só te diz para você se fortalecer nele, como Ele te dá garantias de como você vai se fortalecer nele. Sabe como? Nós só estamos falando em fortalecimento. Depois nós vamos para a segunda parte do texto. Veja, Deus é maravilhoso. Primeiro Ele quer animar o teu coração. Primeiro Ele quer enrobustecer ou firmar a tua vida em Cristo. Te colocar realmente firme. Te fortalecer. E veja que coisa interessante. Deus já sabia que nós enfrentaríamos situações que aos olhos humanos você não conseguiria, nem sequer aos olhos humanos, você não conseguiria vencer. Mas o profeta Joel, no capítulo de número 2, lá no capítulo de número 2, Joel ele traz uma profecia sobre Jerusalém e ele fala o seguinte: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E ele profetiza, veja, praticamente quase 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Em Mateus capítulo 3, estou citando para a gente poder, você acompanhar o raciocínio, em casa depois você pega esse texto. Mateus capítulo 3, versículo de número 8, 9, 10 e 11, o nosso irmão João Batista, que batizava no Rio Jordão, as pessoas vinham até ele para ser batizada, e ele fala o seguinte para aqueles homens: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá aquele que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, ele está falando de quê? Ele está batizando com água para arrependimento. Primeiro ato na vida daquele que luta e conquista no mundo espiritual. Precisa ter Deus na vida, Jesus na vida, se arrepender dos seus pecados, seguir Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós tomarmos posse na nossa vida, no mundo espiritual das vitórias, primeiro nós temos que estar com Ele. E veja, e João Batista fala: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o que é esse batismo? Jesus em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha só o que diz o texto. Jesus antes de subir, veja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias nessa terra. Antes de subir ao céu, ele reúne os seus discípulos, todos aqueles, menos Judas que se suicidou. Reúne os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas o quê?
revestido de poder. O que é isso? Revestido de força. Vejam, Jesus sabia que eles iriam enfrentar determinadas coisas que aos olhos humanos, força humana, seria impossível vencer, mas ele estava preparando um revestimento diferente, algo novo, algo que iria impactar o mundo espiritual, ia trazer força na vida daquele que segue a Deus, algo para se cumprir o que ele falou para Pedro. Lembra o que ele falou para Pedro? Falou assim: ó Pedro, tu és pedra, mas sobre mim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fala o seguinte: e te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado aonde? No céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. O que Jesus estava a profetizar? Eu vos revestirei de poder, eu vos fortalecerei, para que aqui na terra o que determinares lá em cima seja feito na minha palavra, porque eu sou o Todo-Poderoso. Era assim que Jesus estava querendo dizer. Aleluia. E o que Jesus fala para os discípulos? Recebereis, olha só, Atos 1 e 8. Bota aí Marlon. Ou Marlon, ó. Já estou começando a embolar os nomes. Bota aí, varão. É que é o Fábio que estava lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse eu vou ler. Eu queria que vocês percebessem que coisa maravilhosa. Atos 1 e 8. Botou? Ele está botando o slide. Calma que a gente vai chegar nela. Atos 1 e 8. Foi? Não foi? Não. É naquele, na Bíblia. Na Bíblia. Atos 1 e 8. Isso eu quero ler e acompanhar com os irmãos. Veja. Joel profetizou que derramaria do teu espírito sobre toda a carne. João Batista falou que o que viria batizaria com o Espírito Santo com fogo. Jesus, antes de subir ao céu, em Atos 1, versículo de número 8, ele diz, olha, mas recebereis, ele vai botar e eu vou já citar, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Recebereis virtude. Em outras palavras, em outras traduções está escrito, recebereis poder. Recebereis fortalecimento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ao receber, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. E Jesus, depois de falar isso, começou a subir, e entrou na presença de Deus. Alguns dias depois, a Bíblia diz que eles estavam reunidos ali no cenáculo. Veja bem, estavam reunidos no cenáculo, que era um lugar onde eles se reuniam para oração. E a Bíblia diz que, cumprindo o dia de Pentecoste, eles reunidos no mesmo lugar, veio do céu um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aí você fala, viu, mas o que é isso? O que é isso? Veja bem, olha só que coisa interessante. Quem é que estava no dia de Pentecoste? Pedro, aquele mesmo que seguia Jesus de longe, aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, lembram? Esse mesmo Pedro, o Pedro que tinha medo de Jesus, o Pedro de antes, ele negou Jesus, ele seguia Jesus de longe. A quem é que estava lá? Tomé. Quem foi Tomé? Aquele que falou, eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, que Jesus ressuscitou. Esse mesmo Tomé, o duvidoso, estava lá no dia de Atos, capítulo de número 2. Quem é que estava lá? Todos os discípulos, que quando Jesus foi crucificado, todos fugiram. Mas quando foram selados pelo poder de Deus, sabe o que esses discípulos começaram a fazer? A Bíblia diz que eles saíram por Jerusalém e começaram a avisar e anunciar dos mistérios do reino de Deus. Começaram a falar em outras línguas, línguas do céu e línguas da terra. Começaram a anunciar que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquele Pedro que seguia Jesus de longe, aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, esse mesmo Pedro pegou
pregou a palavra naquela multidão, as pessoas atônitas, porque vieram de muitos lugares de todo esse mundo para Jerusalém e começavam a ouvir os próprios judeus que falavam hebraico, começaram a falar na língua daqueles homens. Imagina você, irmão, gente que nasceu em Israel, viveu em Israel, sabia somente ler, escrever e falar o hebraico, de repente começa a falar, se fosse no dia de hoje, começou a falar o inglês, o alemão, o francês, o português, o castelhano da América do Sul, os dialetos da África. Aonde tivesse uma pessoa de outra nacionalidade, tinha um discípulo de Jesus falando do mistério de Deus. E sabe o que Pedro faz? Levanta a voz e fala: olha, isso que vocês estão vindo, isso que vocês estão observando, é cumprimento das profecias de Joel. E há de ser, Rabachanda Rabacá, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E sabe o que aconteceu, irmão? O revestimento de poder envolveu aqueles homens. Aonde eles passavam, Jesus batizava. Aonde eles passavam, o enfermo era curado. Aquele homem que vivia na Porta Formosa, pedindo esmola, Pedro e João olhou para eles e falou o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saiu saltando e glorificando a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Deus fortalecendo a sua igreja. Aleluia. Maravilha. Deixa aí nesse aí, varão. Capítulo 6, versículo 10. Primeira coisa que nós temos que ter para estar preparados: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. É por isso que Deus nos concedeu a graça de ter enviado o Espírito Santo para nos consolar, nos guardar. E é Ele que entende você. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa maravilhosa. Você aceita Jesus. Jesus, Ele está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que quando você começa a orar, e quando você chega num culto e ouve uma mensagem ou um louvor, você entende determinadas mensagens de Deus, porque o Espírito Santo que está lá dentro, ele te revela no teu espírito o seu propósito. Às vezes a pessoa não fala nem diretamente para você com aquelas palavras certinhas, mas você está sentado aí e ouve aquilo que Deus quer falar contigo, e você chega em casa e fala: caramba, parece que ele sabia tudo da minha vida. Não, ele não sabia tudo da tua vida, mas o Espírito Santo que está lá dentro, que sabe tudo da tua vida, é ele que vai pegando as palavras, vai encaixando bonitinho e vai te trazendo revelação. Agora tem uma coisa: quando você entende que você é um soldado nas mãos de Jesus, esse mesmo Espírito, ele te proporciona algo muito belo, algo sobrenatural, que é um revestimento de poder para a tua vida. É algo que somente o Todo-Poderoso, muito obrigado, deixa aqui esse mistério, é algo somente que o Todo-Poderoso poderia ser capaz de fazer, nos dar esse revestimento. E quando você começa a orar, começa a buscar, começa a interceder e percebe que algo não está bem, você tem a autoridade de Deus para lá em cima, onde se travam as batalhas, você toma posse da tua vitória. Quando é que isso acontece? Quando nós nos fortalecemos no Senhor. Aleluia. Maravilha. Capítulo de número 6. Segunda coisa que nós precisamos ter para poder conquistar no mundo espiritual, no reino de Deus. Já coloquei ali. E o versículo de número 11, Efésios capítulo de número 6. Vamos voltar a ele. Versículo de número 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai o quê? Firmes. Veja, a primeira coisa que nós temos que ter é o quê? Fortalecimento em Deus. E em segundo lugar, nós precisamos estar revestidos de quê?
da armadura de Deus. Veja, algumas pessoas poderão pensar, mas por que o fortalecimento vem primeiro e depois vem a armadura? Simples. Ninguém pode usar uma armadura se não estiver fortalecido. Lembra do exemplo de Davi? Lembra? Estava lá o gigante Golias dizendo para o povo, ó, quero saber quem de vocês, eu desafio, quem de vocês, manda o mais poderoso aí. Eu vou lutar, eu e ele, e quem vencer de nós dois, o povo vai ser serviçal. E Golias começou, vem cá, não tem homem nessa casa não? Não tem gente aí para lutar comigo não? E Davi, um menino, a história diz, e pelos relatos bíblicos, que ele tinha provavelmente entre cerca de 17 anos. E a única coisa que ele tinha era uma vivência como pastor de ovelhas do seu pai. Fisicamente, era franzino. E a Bíblia fala que ele era um menino franzino. Quando ele olhou para aquele cidadão lá, afrontando Deus de Israel, ele falou, opa, calma aí. Não tem homem, pois eu vou lutar com esse camarada. Eu vou lutar com ele. Vou. E vou, mais ainda, eu não vou lutar não, eu vou vencer ele em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, é a loucura, imagina. Um adolescente de 17 anos olhar para um cidadão, falar um negócio desse. E aqueles camaradas lá, tudo musculoso, preparado, bem armado. Não tinha um com coragem para enfrentar Golias. Vem um menino. E a primeira coisa, isso me chama a atenção e está dentro desse contexto. Que o rei Saul chamou Davi. E quando se certificou que verdadeiramente ele ia, nem que fosse sem nada, mas ele ia lá guerrear contra Golias. Ele falou assim, então vai o seguinte, eu vou te dar a minha armadura. Pegou a armadura de Saul. Saul era um camarada alto, forte, musculoso. Pegou a armadura e colocou em Davi. Davi, pode ir. Deu escudo, deu lança, deu toda a aparelhagem. E Davi, vamos lá, Davi. Davi não conseguia sair do lugar. Por quê? Porque Davi não tinha forças, do ponto de vista humano, para usar aquela armadura. Você está entendendo o mistério de Deus aqui? No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu não posso usar a armadura de Deus se eu estiver fraco espiritualmente. É por isso que algumas pessoas oram, jejum, meio que desembestado, como diz lá no Brasil, né? Meio que sem direção. Algumas coisas até acontecem, mas tem horas, irmãos, que nós temos que parar e ouvir Deus falar e nos fortalecer nele, para poder usar aquilo que ele disponibilizou para nós, que é a sua armadura. Veja, é claro que dentro dessa armadura, vocês vão ver daqui a pouco, que existem elementos que estão ligados ao fortalecimento do crente. Perfeito, mas eu preciso ter esta consciência de que eu devo estar fortalecido em Deus. E complementarmente a isso, e junto a isso, vem estar revestido da armadura de Deus. O que é revestido? É completamente envolvido por ela, pela armadura de Deus. É não ter nenhuma brechinha. Eu te pergunto, por que Davi venceu Golias? Alguém sabe me dizer? É claro que vocês sabem. Nós sabemos a história. Davi rodou a sua funda com uma pedrinha. E onde a pedrinha foi atacar Golias? Foi no coração de Golias? Foi no lombo de Golias? Foi aonde? Foi na fronte. Era o único local na armadura de Golias que havia uma brecha. Mas foi lá que o Espírito Santo foi. Levou aquela pedrinha. Uma pedrinha que não era uma pedrinha qualquer. Ele pegou, a Bíblia fala que ele pegou 5 pedras do ribeiro, do riacho. E quem conhece sabe muito bem que pedras do rio são pedras que parece, se você não tiver cuidado e meter a mão, você corta até a mão, que são pedras preparadas. Davi sabia disso, ele não pegou qualquer pedrinha não, ele pegou a melhor que ele tinha conhecimento, mas foi o Espírito Santo, quando Davi jogou, o Espírito Santo foi levando aquela pedra, e foi exatamente na fronte de Golias. É assim que ele quer fazer conosco. Quando você começa a orar no teu problema, que para você é impossível de ser solucionado, ele quer que você esteja fortalecido nele, e comece a buscar.
buscá-lo, buscá-lo, buscá-lo. E o que ele vai fazer? Dentro de você, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que é isso? Ele vai direcionando a tua oração. A tua oração vai indo, vai indo, vai indo. Começa com aquela oração: Senhor, eu não sei orar. Senhor, mas tu sabes. Senhor, mas eu quero isso, quero isso. Daqui a pouco a tua oração está começando a misturar com choro, com lágrima, com até mesmo adoração, cântico. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo direcionando a tua oração. Daqui a pouco a tua oração sobe. Você sente a presença de Deus. É renovado, é fortalecido. O Espírito de Deus te dá entendimento daquilo que você quer. E o que acontece contigo? Você toma posse daquilo que é teu no mundo espiritual e determina que aconteça no mundo físico. Aleluia! É por isso que Jesus falou: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Porque existe um diabo, um capeta miserável do medo, da dúvida, que quer fazer você olhar para o que é impossível e não conseguir imaginar que Deus pode te dar. Mas em nome de Jesus de Nazaré, a igreja do Senhor está revestida do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Veja que coisa maravilhosa. Revestivos da armadura de Deus. E qual o objetivo que Deus quer para nós estarmos revestidos dela? Veja, o texto fala o seguinte: não sou eu que estou falando, é o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Qual é o objetivo de Deus disponibilizar meios? Primeiro, veja bem. Primeiro, meios para nós fortalecermos em Deus. Segundo, meios de nos revestir espiritualmente. O objetivo dele é que eu e você, a nossa vida, seja uma vida de firmeza. E olha só o que o dicionário diz em relação à firmeza. Firmeza é a condição de quem não é abalado. Firmeza é aquele que é resistente. Pode passar. E eu trouxe uma imagenzinha que eu acho muito interessante. Do lado esquerdo vocês estão vendo o quê? Quem sabe? Uma palmeira. Perfeito? Está ali uma tempestade. Você está percebendo que a palmeira está indo. Aquela pobre coitada lá no final está quase chegando na rua, mas ela não tombou. Isso aqui é o cedro do Líbano. É um tipo de árvore muito importante no Líbano. E olha só o que Deus, não sou eu, veja bem, Deus, através do salmista, em Salmo número 92, olha só o que o salmista diz. Olha só, Salmo 92, esse eu vou ler para os irmãos, se os irmãos tiverem Bíblia pode acompanhar. Salmo 92, versículo 12 e 13. Olha só o que diz o salmista. Ele diz assim, ó. Deixa eu correr por conta da hora. Ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor, nosso Deus. Veja, ele nos compara justo com dois tipos de árvore. E a pergunta que eu vos falo é: mas o que essas duas árvores têm em comum a ponto de Deus compará-la com o justo? Isso é muito interessante, porque eu estive a pesquisar. As duas árvores têm em comum exatamente firmeza. Tanto a palmeira quanto o cedro. O cedro é algo interessante, que o cedro, ele demora a crescer. Ele é uma árvore de crescimento lento. Eu estava lendo alguns comentários sobre o cedro em relação ao seu crescimento, que o crescimento do cedro, quando a plantinha está bem baixinha do cedro, que alguém olha para ela, só tem uma plantinha pequenina, mas a raiz daquele cedro já cresceu quase 3 metros debaixo d'água. E é interessante, o cedro, achei uma coisa maravilhosa, que a raiz do cedro, veja, essas duas árvores, antes de crescer para cima, perfeito? Elas
em primeiro lugar, crescem para baixo. É meio paradoxal, mas cresce para baixo. As raízes vão fincando dentro da terra. O cedro é uma coisa interessante, a raiz dele, que a raiz dele vai descendo, descendo. E aonde acha uma rocha, a raiz abraça a rocha e segura a rocha. Por isso que você vê uma árvore desse tamanho, irmão, pode ter o vento que for, só se for o sopro de Deus para derrubar um negócio desse. Mas tempestade, muito complicado derrubar. A palmeira da mesma maneira, e o que chama atenção na palmeira é que aonde tem uma palmeira, você pode escavar, pode olhar, pode ir lá descer, que você vai achar um lençol freático, porque as raízes da palmeira, elas descem até encontrar um lençol freático para poder se alimentar. Se você for perceber, tanto a palmeira quanto o cedro, eles suportam temperaturas rígidas, eles suportam tempos secos, mas olha que coisa maravilhosa, a palmeira a gente vê muito lá em Israel, são árvores que suportam condições desumanas, mas o fruto é doce. Alguém já comeu a tâmara, por acaso, aqui? É um fruto que maravilha, o pastor Dantas. Foi em Israel, trouxe uma caixa, comeu a metade da caixa no avião. É um fruto docinho, mas vem de quem? De uma palmeira. Palmeira, que cresce ali em habitat rígido, duro muitas vezes. Quem vai ao Brasil, principalmente na nossa terra abençoada da Bahia, a terra do coco, né? Você vai naquelas grandes plantações, você vê aquelas palmeiras enormes, os coqueiros, que é uma espécie de palmeira. E quando você pega e tira do coco, e fura o coco, e bebe aquela água, meu irmão, é coisa tremenda. Água docinha, você fala, Jesus, como é que pode, dentro de um fruto como esse, aquela água docinha? E você descasca o coco e começa a comer. É doce, mana leite e mel, que nem diz lá o texto lá da terra prometida. Por quê? Veja, essas duas árvores, Deus faz questão de comparar conosco. Por quê? Porque Ele quer que nós entendamos que a nossa vida deve ser uma vida de firmeza. Uma vida não que as raízes estejam expostas, mas sim uma raiz profunda, uma raiz permanente, algo que não é passageiro, mas sim algo que é duradouro, algo que permanece para sempre, algo que não é abalado. Vem o vento, imagina uma palmeira, vem o vento, vem a tempestade, a palmeira vai descendo, passou o vento, o que acontece com aquela palmeira? Ela volta na mesma posição. Assim, o Deus Todo-Poderoso deseja conosco a mesma coisa, que nós estejamos firmes, revestidos da armadura de Deus. Para quê? Para estar firme. Vai vir o vendaval que for, vai vir a tribulação que for, pode vir a angústia que for, você pode estar sendo perseguido aonde você estiver, mas tem uma coisa, você é como a palmeira, você é como o cedro, pode vir o que vier, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu estás revestido da armadura do Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós que estamos aqui hoje, essa semana eu estive muito preocupado em relação a isso. Principalmente quem é liderança na casa de Deus, constantemente sofre embates do diabo, às vezes vem desânimo, às vezes vem até mesmo uma falta de fé aparente, mas Senhor, é tão difícil isso, tão difícil aquilo outro, mas o que é isso? Essas coisas acontecem primeiro para Deus poldar o nosso caráter, o nosso coração. Para quê? Para a gente, nós nos revestirmos da armadura, nós estamos próximo dele e entendermos que pode o vento soprar, mas o Deus que nós servimos está conosco por onde quer que nós andemos. Aleluia! Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas pregando a palavra de Deus, oh maravilha. De repente pegam Paulo e Silas e botam onde? No calabouço. Mas dão uma surra no pobre coitado dos dois e botam na cadeia. E o que eles fizeram? Deus, oh Deus, por que tu fizeste isso? Por que tu permitiste que eu estivesse aqui? Porque nós estamos aqui, Senhor. Foi isso que eles fizeram? Eles foram reclamar com Deus? Eles foram falar, Senhor, está doendo a prova? Foi isso? Ah, Senhor, tá angustiante a prova, é isso? Não, a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus dentro da prisão. Dois malucos,
Mas crente tem que ser doido. Doido para as coisas do mundo. Mas entendendo que no mundo espiritual, essa doideira humana, ela se reflete em algo de prazeroso para Deus, para nos trazer a vitória. E a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus. Eles louvando e adorando a Deus. Quem sabe cantando louvores, claro, não eram conhecidos que nem o nosso, mas parecido com os nossos. Louvores que exaltavam a Deus: Senhor, Tu és maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente se descansará. E começou a adorar a Deus, adorar. E o que a Bíblia fala em Atos capítulo 16? Próximo da meia-noite, houve um grande terremoto. E as prisões, os cárceres se moveram. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Se você me prender, veja, olha só, raciocina isso. Se você me prender com uma grande corrente, botar ou trava que for, você pode me balançar, eu posso pular, o terremoto que for, aquele negócio é corrente. Como é que aquilo ali vai soltar? Concorda comigo? Terremoto vai abalar o quê? A estrutura física. Mas o que está no meu braço, claro, vou balançar de um lado para o outro, que pode acontecer é quebrar meu braço. Imagina, aquelas estruturas de cadeia da altura, eles estavam dentro do cárcere, mas eles também estavam acorrentados. Correntes grossas de ferro. Mas a Bíblia diz que tanto o cárcere foi aberto, quanto as cadeias, as algemas dos braços, dos pés deles, foram quebradas. Sabe o que é isso? Deus não só moveu o terremoto para destruir algo que estava prendendo eles no mundo físico, melhor dizendo, o que estava impedindo eles de se locomover e sair daquela prisão, quanto também aquilo que estava tentando prendê-los ali fisicamente no próprio corpo deles. Eu entendo que o anjo do Senhor foi ali, ó, quebrou. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam orando, estavam clamando, estavam adorando, estavam exercitando aquilo que eles foram chamados, e a armadura que ele próprio escreve, inspirado por Deus, à igreja de Éfeso: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluia. Passa o próximo, varão. Eu coloquei uma foto aqui abençoada, veja bem. Olha só o que Deus quer. Deus quer que a armadura de Deus nos torna firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, o que Ele quer que nós sejamos? Firme, tendo a couraça da justiça. Firme com o capacete da salvação. Firme, cingido os lombos com a verdade. Firme com os pés preparados com o evangelho da paz. Firme com o escudo da fé. Firme, orando em todo o tempo. Firme com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus deseja que nós estejamos inabalável diante das ações espirituais contra a nossa vida. Veja bem, é isso que nós temos que entender, que se o diabo nos colocar certos medos, certas indisposições para desacreditar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, nós temos que ir contra ele com as armas que Deus nos proporcionou. E eu queria que você abrisse, estou a lembrar agora, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Olha só, vamos ler de novo esse texto. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Olha só o que a Bíblia diz. Deixa esse abençoadinho aí. O texto de 2 Coríntios 10 e 4 diz assim: portanto, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você percebeu? Você percebeu o que ele está a te dizer? O que ele nos recomenda que nós possamos nos revestir é de algo, irmãos, que no mundo aparente, é claro que se você for andar no meio da rua e está tendo um tiroteio, tu botares o peito sem a direção de Deus, tu vai tomar uma rajada de tiro, tu vais morrer, claro. Isso é birutice. Ninguém vai fazer isso na direção de Deus. Estou falando na direção de Deus. Senão todo crente já saía aí botando o peito para poder... Não, agora... Veja, o propósito de Deus. Isso é para cumprir o propósito de Deus.
Em outras palavras, Deus até nessa situação, e eu lembro muito bem de um certo crente que estava voltando para sua casa, e o tiroteio comendo solto lá no Brasil. Quando ele chegou em casa, que ele olhou, e ele andando com a Bíblia assim no peito, no braço. Quando ele chegou em casa, que ele foi ver, olharam para dentro da Bíblia dele, estava lá um projétil de uma bala, e a Bíblia furada. E Deus guardou aquele crente. Eu lembro muito bem que eu estava no Brasil, e onde eu morava o couro comia, era um negócio meio esquisito. Graças a Deus, Deus me livrou daquele jugo. E eu lembro que uma vez eu estava chegando na minha casa e tinha que passar por uma rua. Estou passando tranquilamente, de repente houve uma situação lá na região, e os policiais de um lado e os cidadãos do outro, e o tiro comendo solto. De repente eu me abaixei. Rapaz, depois eu olhei para mim e observei, eu falei, a posição que eu estava entre um e o outro, e o couro comendo de um lado para o outro, e não atingiu nada na minha pessoa. Tu imagina você ser surpreendido e nada acontecer. Somente a mão do Todo-Poderoso. Mas Deus faz isso, por quê? Porque Deus vela pelos que são seu. Deus vela para cumprir a sua palavra. E a sua palavra diz o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Qual tem sido as fortalezas que nós estamos a passar? Eu já estou a terminar essa meditação. Lembra do texto de Efésios 6, versículo 11, que ele diz: não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. É lá que essas armaduras, elas têm um efeito para se traduzir no mundo físico aquilo que nós buscamos do Senhor. É por isso que algumas pessoas não entendem, mas quando começam a buscar isso de Deus, vão começar a entender que certas coisas que talvez não estavam determinadas para acontecer como você esperava que acontecesse. Muitas vezes, coisas que não acontecem, você, quando está direcionado por Deus, entende e busca o propósito de Deus. Você entende que aquilo que às vezes não aconteceu, foi algo melhor para Deus, para te dar um livramento. E aquilo que você tanto pediu e que Deus substituiu por outra coisa, quando você vai lá olhar na frente e fala: Senhor, muito obrigado, porque aquilo que eu pedi, hoje eu estaria perdido, mas o que tu me deste é algo para o meu gozo e a minha alegria. É isso que Deus faz na nossa vida. Deus quer nos fortalecer e Ele quer que nós estejamos revestidos da sua armadura. E eu termino esta rápida meditação com esse último slide, que converge o foco dessa meditação. Pode passar, varão. O objetivo de Deus nos fortalecer, de estarmos fortalecidos nele. E o objetivo de nós nos revestirmos da sua armadura é para que nós possamos prosseguir firmes para o alvo, numa crescente espiritual. E olha só o que diz esse slide, é uma coisa interessante. Eu fiz questão de trazer, eu vi algumas fotos que falava de prosseguir, cidadão com uma flecha e tudo mais. Claro que aquilo ali é interessante e tudo mais. Mas eu achei nessa foto algo muito interessante. Você vê que o objetivo é permanecer, prosseguir o quê? Firme para o alvo. Numa crescente o quê? Espiritual. Mas você está percebendo que não só tem uma pessoa a prosseguir ali? É um ajudando o outro. Olha aqui, ó. Esse aqui está difícil, subiu o primeiro. O que já subiu está falando: vem cá, me dá a tua mão. Eu vou te ajudar a levantar. A Bíblia fala que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Esforce. Meu irmão, você tem que prosseguir, mas aquele que Deus colocou do teu lado para você também ajudar, ajude ele a prosseguir nesse mesmo caminho, nessa mesma caminhada. Você está fortalecido em Deus? Amém. Nós precisamos continuar nesse fortalecimento, mas se Deus te uniu e te proporcionou alguém que não está conseguindo fortalecer, você
você vai ajudar ele também a se fortalecer. E nós vamos subindo, ó. É degrau a degrau, degrau a degrau. O que chegou lá em cima está mostrando o que ainda tem que acontecer para poder a conquista. Veja, ele está indicando, mas os outros, ó, um está ajudando o outro a subir. É isso que Deus quer conosco, como igreja, que nós não só prossigamos para o alvo, mas também arrastemos aqueles que Deus proporcionou condições de nós arrastarmos também. Ou é teu esposo, ou é tua esposa, ou é teu filho, ou é tua filha, ou de repente é um irmão, uma irmã, não sei, mas uma coisa eu sei: quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E ele edifica como? A própria igreja se edifica através dos irmãos. Nós já falamos isso aqui. Deus te deu talento, te deu dons, te capacitou para que você venha se edificar em Deus, mas também proporcionar a edificação dos outros, do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos nos encontrar todos juntos na presença do Todo-Poderoso. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro. A Bíblia diz que não haverá mais nada que contamine, porque nós estaremos na presença de Deus, o adorando para todo o sempre. O que é isso? Firmeza de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, eu termino com esse último texto. Lá em Filipenses ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, o nosso Senhor.